Graça e paz. Hoje, Atos dos Apóstolos, no capítulo 12. Dois eventos importantes nesse capítulo. A perseguição está avançando contra os cristãos. Herodes prende um dos 12 apóstolos, Tiago, chamado Tiago Menor, filho de Zebedeu, e manda matá-lo. Este Tiago é filho de Zebedeu, como já mencionei, e quando ele morre é o primeiro dos 12 que morre. Estevão é o primeiro mártir, mas é dos 7, portanto não era apóstolo, mas o primeiro apóstolo que morre é Tiago, chamado pela teologia, pela história da igreja, Tiago Menor. Este era filho de Zebedeu. A mãe dos dois, de Zebedeu, a mãe dos dois, de Tiago e de João, foi até Jesus, vocês devem se lembrar disso, para fazer aquela famosa pergunta, a famosa inquirimento, quando o Senhor se assentar no seu trono, permita que os meus filhos se assentem à direita e à esquerda, tal. Jesus disse que não tinha nada a ver com ele isso, que isso era prerrogativa do próprio Pai. Mas Jesus faz uma pergunta: vocês podem beber o cálice que eu beberei? E eles disseram sim. Esta era uma profecia. Jesus disse: sim, certamente beberão o cálice que eu beberei, mas não, a questão de assentar-se ao meu lado não corresponde a mim dizer, e sim ao Pai. O que é interessante, esta é uma palavra profética que Tiago foi o primeiro quem sofre, dos apóstolos, que sofre o martírio. Jesus já havia profetizado sobre eles numa pergunta, né? E depois Jesus responde dizendo que sim, eles realmente beberiam o cálice que Jesus bebeu, e o cálice era a morte. Portanto, Tiago morre, cumpre até mesmo uma profecia de Jesus. Herodes vê que os judeus se alegram. A época da Páscoa, manda prender o líder máximo, manda prender Pedro. Era o cabeça do movimento. E como era a Páscoa, não podia fazer nada naquele momento, esperou que ele fosse castigado ou enviado publicamente para um tipo de julgamento depois da Páscoa. O que acontece é que naquela mesma noite que ele é preso, né, diz o versículo 5, Pedro estava guardado na prisão, mas havia orações incessantes a Deus por parte da igreja a favor dele. Ora, isso não ocorreu quando a prisão de Tiago, talvez porque a igreja não imaginou que a perseguição contra os apóstolos ia chegar no nível de matar um deles. Na minha ótica, quando a igreja percebe que os apóstolos podem morrer, né, por causa da morte de Tiago, então, quando vem Pedro na prisão, então ela vai orar mais incessantemente por ele. Em resposta dessas orações, obviamente, em resposta das orações, Deus envia um anjo, ok? Os anjos são ministros, espíritos ministradores enviados a servir a favor daqueles que vão herdar a salvação. Então, as respostas às orações, os anjos entram em ação pela ordem de Deus. Versículo 6, na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, com grilhões. Sentinela junto à porta guardava a prisão. Então estava em uma prisão com segurança máxima, certo? Realmente. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou o lado de Pedro, quer dizer, acorda Pedro, né? O despertou, dizendo: levante-se depressa. Então as correntes, quando ele diz levante-se depressa, né? Imediatamente as correntes se soltaram, né? Caíram das mãos dele. O anjo continuou: coloque o cinto, né? Vista aí, se ajeite, calce as sandálias, né? E me siga. E ele assim o fez. E o anjo lhe disse mais: põe a capa e siga-me. Então, saindo, Pedro seguia, não sabendo que era real que estava
sendo feito pelo anjo. Ele pensou que era uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, olha que interessante, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente pela presença do anjo. O anjo, eu sempre digo que é o anjo Magneto, né? Então ali, o anjo que tem o poder de controlar esses elementos físicos, ele olha para o portão, certamente, não precisa falar nada, né? E o portão se abre automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua e logo adiante o anjo se afastou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei que de fato, agora que está do lado de fora, que percebeu o que tinha acontecido, percebeu que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Quer dizer, não do povo como um todo, mas daqueles que controlavam o povo, que queriam matá-lo, e uma parte do povo que não gostava da nova crença. E quando se deu conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João. Maria, a mãe de Jesus, né? Mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu a porta na frente, uma empregada chamada Rhoda foi ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, ficou tão alegre que nem o fez entrar. Voltou correndo para anunciar que Pedro estava à porta, do desespero e da alegria. Então os outros disseram: você ficou louca? Eles estavam orando pelo homem que estava preso, né? Você ficou louco? Como é que ele vai sair de lá, né? Porém persistia em afirmar que era verdade. Então disseram: é o anjo dele. Quer dizer, o anjo da pessoa, nesse caso aqui, se parece com a pessoa, e com a voz do anjo da pessoa se parece com a voz da própria pessoa. É um conceito interessante para se trabalhar aí, para saber a cultura, né, e etc e tal. E aí, eles vêm, né? Pedro continua batendo, então aí eles abrem a porta e ficaram admirados, né? O que aconteceu, né? Portanto, logo após isso, Herodes procura, Pedro não encontra, executa sentinelas com sentença de morte, porque deixaram, entre aspas, Pedro escapar. Eles não podiam fazer nada, era um ato sobrenatural, mas Herodes não estava preocupado com isso, manda matar os soldados e vai para uma determinada região lá de Tiro. Sidom tem problemas lá e a população toda o recebe como se fosse um Deus. É um Deus que está falando, para resolver um problema de desentendimento político que havia ali. E no fim, nesse momento, mais uma vez, né, o Senhor então age e vem um outro anjo do Senhor e toca no corpo físico de Herodes. Ele então cria vermes em seu corpo, ele morre, né? Se eu não me engano, Flávio Josefo fala de um tipo de doença que foi de uma alimentação, alguma coisa que aconteceu. O escritor Lucas não dá o detalhe exato do que aconteceu, o detalhe. Flávio Josefo se preocupa e vai atrás no detalhe lá e encontra alguma coisa parecida, que foi uma enfermidade que se abateu por alguma coisa, uma causa natural ali que Deus usou para matá-lo. Nesse sentido, os cristãos compreendem como uma ação de Deus, como um anjo do Senhor que faz esta ação. Bom, veja aqui o que eu quero dizer. Nesses dois eventos você está vendo a ação contínua dos anjos de Deus trabalhando no mundo físico, no mundo real, abençoando a igreja. Eu não acredito que deva ou que as coisas devam ser diferentes. Eu acredito que talvez a gente não vê mais dessas manifestações porque a igreja deixou de crer neste sobrenatural de Deus. No entanto, os anjos do Senhor continuam sendo os espíritos ministradores enviados a servir os cristãos, os que vão herdar a salvação. E esses anjos estão certamente ávidos para responder às orações do povo de Deus e entrar em operação, se necessário for, neste mundo físico. Eu acredito nisso. Deus abençoe você.